Hebreus, capítulo 11, o versículo 5 e 6 dizem assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a pregação, que o Senhor possa me dar poder do alto e a cada um de nós poder para ouvir e entender e receber a mensagem de hoje. Nós pedimos essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar então essa manhã. Nós lemos agora há pouco de Hebreus capítulo 11, que é conhecido como o grande capítulo da fé. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, fala sobre o que a fé é capaz, e a fé é algo muito importante, fundamental, central na vida cristã. Tudo na vida cristã gira em torno da fé. Tanto que nós lemos aqui no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então não tem como a gente agradar a Deus, fazer qualquer coisa para Deus que não envolva fé. Então fé, ela é fundamental. E nós temos que enxergar tudo o que acontece em nossas vidas através dos olhos da fé. E com fé nós temos que acreditar que o que Deus fala é verdade. Nós temos que entender e crer que Deus, ele traduz a sua palavra. Ele faz uma tradução da sua palavra. A Bíblia fala que a fé, que é tão importante e fundamental, ele vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é importante que nós tenhamos fé na palavra de Deus para termos nossa fé aumentada. É um ciclo vicioso. Se nós não temos fé na palavra de Deus, nós não podemos ter mais fé por ouvir a palavra da qual nós não temos fé na mesma. Então, fé é muito importante. E a palavra de Deus, ela foi traduzida, ela foi colocada para nós aqui na terra, para que nós tenhamos fé. Mas se fala assim, mas pastor, o texto que nós lemos aqui não fala nada sobre tradução. O senhor está dizendo aí que Deus traduz a palavra e temos que ter fé. Sim, mas o texto não fala sobre tradução. Fala assim, a palavra que nós lemos no versículo 6, trasladação, essa palavra trasladação, ou trasladado, ou trasladar, ela significa traduzir. Ela significa tradução. A palavra trasladação no versículo 5, e aliás, são 3 vezes que essa mesma palavra ocorre nesse versículo, que fala que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Então veja que um versículo, 3 vezes a mesma palavra, e essa palavra significa traduzir. A palavra trasladação foi traduzida para o português de uma palavra grega. Como nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? É um grego clássico, não é o grego que se fala na Grécia hoje, parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? É um outro idioma, bastante diferente, muito semelhante, mas não é a mesma coisa. Mas essa palavra trasladação é a palavra grega metateses. Metateses. A palavra é composta de 2 partes. A primeira parte, meta. Meta, ela significa mudança. Aí que nós temos metamorfose, né? Voltando para as aulas de biologia, a gente vê que quando o casulo abre, né, a lagarta vira um casulo, depois abre, vira uma borboleta. O que é isso? É metamorfose, é a mudança da forma. Tá? Então, meta significa mudança ou mudar. E depois tem a palavra tesis. A palavra tesis significa posição ou proposição. Teses. Por isso que quando alguém faz a faculdade, tem que defender uma tese. O que é isso? É defender uma posição. Você afirma uma posição, alguma coisa, você prova aquilo. Vai provar a sua tese.
Então, trasladação significa mudar de posição ou mudar de proposição. Enoque, ele foi trasladado, ele mudou de posição. Deus o levou, nós lemos aqui, foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da trasladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. O que aconteceu com Enoque aqui, pastor? Ele foi levado. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas ele foi levado, ele mudou a sua posição. Ele estava na terra e aí foi levado para o céu. Ele foi traduzido, foi trasladado. Quando você lê sobre pacotes turísticos, você encontra muitas vezes dizendo, incluso passagem aérea, hotel e o traslado ou translado. O que é isso que estou incluindo? É o translado do aeroporto, por exemplo, até o hotel. Ou seja, você está no aeroporto e você vai ser levado, você vai ser trasladado, você vai ser traduzido do aeroporto para o hotel. Você estava aqui, agora você está aqui. Isso é uma trasladação. No português fala isso. Quer dizer o quê? Uma mudança de posição. Sua posição era no aeroporto, você foi trasladado para o hotel, ou seja lá onde que for. Enoque foi trasladado, ele mudou de posição. Essa palavra trasladado significa também traduzido. No dicionário português, se você olhar a palavra trasladado, ou translandado, é a mesma coisa, diz assim, levado de um lugar para outro. Olha a segunda definição, copiado ou transcrito. Você vai no cartório, você pede uma cópia, ou você pode ir no cartório e pedir um transladado de tal documento. É o quê? É uma cópia. Muitas vezes alguém fala alguma coisa e aquela fala, ela é digitada, ela é trasladada como? A voz é colocada, copiada para o papel, escrito. O que é isso? É uma trasladação. Então, traslado pode ser mudança ou pode ser uma cópia. Uma cópia é feita. Ou a terceira definição no dicionário português da palavra trasladado é a palavra traduzido. Simplesmente. Quando você traduz algo, você traslada. De quê? Estava em inglês, aí foi copiado, trasladado, traduzido para o português. Foi mudado. Traduzido. O que significa isso? Pela fé, Enoque foi traduzido ou trasladado. É a mesma palavra em português, é a mesma palavra em grego. Não é uma palavra que se usa muito no dia a dia. Não sei, talvez, no cartório, um advogado, talvez, ou quem trabalha no setor de turismo, talvez usa muito, mas no dia a dia não é muito usado. Mas significa mudado de situação, lugar, copiado ou traduzido. Deus sempre faz metateses, ou tradução, trasladação, de forma 100% perfeita. Muito importante a gente ter fé nisso e entender isso. Porque se nós não tivermos fé que Deus traduziu, trasladou a sua palavra para nós, então como é que eu vou ter fé? E se eu não tenho fé, como eu vou aumentar a minha fé? Como eu vou obedecer a Deus se eu não tenho fé na sua palavra? Então hoje eu quero falar no tema Deus, o grande tradutor. Deus, o grande tradutor. Eu quero ver hoje brevemente algumas coisas que Deus traduziu. Algumas coisas que Deus trasladou, que Deus copiou, fez uma cópia. Vamos começar com o versículo 5 que nós lemos aqui de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradará a Deus. Então, a primeira coisa que Deus traduziu, trasladou Enoque. Esse texto que nós lemos agora, no Novo Testamento, Hebreus 11, ele está se referindo a uma ocorrência que houve no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 5, lá no começo da criação, quando era a época em que Enoque viveu. O versículo 21 de Gênesis 5, eu vou ler para vocês, diz assim: E viveu Enoque 75 anos, e gerou Matusalém.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o levou. O que foi que houve aqui, pastor? Enoque foi levado. Como assim levado? Enoque, o corpo de Enoque, como eu estou aqui, Enoque estava na terra. Pois é, teve um dia que Deus levou ele. Para onde? Para o céu. Deus traduziu, Deus trasladou, Deus levou Enoque da terra para o céu. Ah, ele morreu? Ele não morreu. Levou ele, corpo e alma e espírito, levou todinho, foi-se embora. Levou Enoque embora. Agora veja bem, Deus fez essa tradução, trasladação perfeitamente? Ele fez perfeitamente. Quando Enoque chegou no céu, chegou ele inteiro. Chegou as duas orelhas, os dois olhos, o nariz, a boca, as duas mãos, as duas pernas, chegou tudo. Não chegou lá e alguém disse, eita, esqueceram uma orelha aqui, ó. Ele não chegou lá e falou, Deus, você esqueceu os meus braços lá embaixo. Deus levou Enoque completo, perfeito, exato. O mesmo Enoque que foi levado da terra foi o mesmo Enoque que chegou e está hoje no céu. Não estou falando da alma dele, do espírito dele. O corpo dele, ele, corpo, alma e espírito, ele está no céu hoje, desde aquele dia. Por quê? Porque Deus o levou para si. Foi mão, foi pé, foi tudo. Igualzinho. Era o mesmo Enoque. Mesmo Enoque. Quando Deus traduziu, ele traduziu perfeitamente. Quando Deus traslada, ele traslada perfeitamente. Deus traduziu Elias. Não só Deus traduziu Enoque, Deus traduziu, trasladou outro homem chamado Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, fala como isso ocorreu. Nós não temos muitos detalhes de como ocorreu a trasladação, a tradução de Enoque. Eu acho, francamente, que ocorreu do mesmo jeito que ocorreu com Elias. A Bíblia não fala, mas eu imagino que foi parecido. Com Enoque, simplesmente ele sumiu. Assim, cadê Enoque? Não sei não. E Deus deu a entender que ele foi levado. Com Elias foi diferente. Houve testemunhas oculares que relataram o ocorrido. Olha o que fala aqui, ó. E sucedeu que indo eles, tinham duas pessoas. Era Elias e Eliseu. E aconteceu que indo eles andando e falando, estavam conversando, dois homens, Elias e Eliseu conversando, trocando uma ideia, caminhando no caminho. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Dramático, né? Conversando, passa carros de fogo, cavalos de fogo, separa os dois, e tem um redemoinho que leva Elias embora para o céu. Elias foi levado, mas Eliseu ficou. E quando Elias foi levado, assim como Enoque, ele foi levado perfeitamente, completamente. Eliseu, que ficou, não falou, ei, vocês na carruagem de fogo, ó, ficou uma orelha aqui no chão, aqui, ó, deixaram uma mão aqui, ó, faltou isso. Não, Elias foi levado tudo, cabeça, pé, mão, ombro, tudo, foi levado o quê? Perfeitamente. Outra coisa, esse Elias está no céu, vivo, corpo, alma, espírito, igual a Enoque. Esses dois homens, Elias e Enoque, estão no céu hoje, com o mesmo corpo, que foi levado, trasladado, traduzido perfeitamente. Esses dois serão usados por Deus. Deus levou eles, e lá no livro de Apocalipse, faz referência a eles. Diz assim, Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Eliseu e Enoque. E profetizarão por
260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Veja bem, onde é que estão essas duas testemunhas? Diante do Deus da terra. Onde que é isso? No céu. Os dois estão no céu. A Bíblia fala que eles vão testemunhar durante 260 dias. Se você dividir 260 dias e calcular, isso dá exatamente 3 anos e meio. A tribulação na terra, que vai começar depois do arrebatamento, vai durar 7 anos. No meio da tribulação, 3 anos e meio, esses dois, Enoque e Eliseu, eles vão descer do céu e profetizarão durante mais 3 anos e meio, que vai ser a segunda metade da tribulação. A Bíblia fala que o mundo inteiro vai ver eles, e no final desse tempo eles serão mortos, e depois de mortos eles serão arrebatados, que todo mundo vai ver. Todo o mundo. Quando isso foi escrito, não fazia sentido. Como todo o mundo vai ver? Não tem como todo o mundo ver isso. Pois é, hoje tem, né? Hoje tem televisão ao vivo, tem internet, tem celular, tudo. A gente sabe o que está acontecendo em todo lugar do mundo. Quando isso foi escrito 2000 anos atrás, como que o mundo inteiro vai ver? Não faz sentido isso. Pois é, mas Deus sabia e sabe que quando isso acontecer, vai ter televisão, satélite, internet, vai ter tudo isso. Mas o interessante é o seguinte, a Bíblia fala que toda a carne vai morrer. Todo o corpo vai morrer. Agora, Elias e Eliseu morreram? Não, eles foram levados. Então eles teriam que voltar para a terra, entre outras coisas, para quê? Para morrer. A Bíblia fala que nenhuma carne herdará o reino do céu. Então, eles estavam no céu, mas não estavam no seu estado definitivo, por quê? Faltava uma coisa, faltava eles morrerem. Então eles desceram, foram essas testemunhas, Deus reservou ele lá atrás, em Gênesis, lá em 2 Reis, Deus reservou esses dois para ser as testemunhas, que quando isso foi escrito, elas estavam na presença de Deus, do céu, lá no céu. Então eles vão voltar do mesmo jeito que subiram, eles vão voltar as mesmas pessoas. Enoque e Elias, ambos vão voltar para cumprir a sua obra. Eles foram traduzidos, trasladados, e vão ser traduzidos e trasladados de volta no final da tribulação para profetizar durante os 3 anos e meio. Então Deus os traduziu, os trasladou para o céu, e ele vai os traduzir e trasladar para a terra. Os mesmos na terra aqui, no céu, e quando voltarem, são a mesma pessoa. É o mesmo corpo, é tudo igual. Por quê? Foi traduzido perfeitamente, completamente. Deus também traduziu a sua palavra. Olha o que fala aqui, Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Veja que interessante, veja que quão fundamental e importante é isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus sempre existiu. Aonde? No céu. Ela sempre existiu na terra? Nem sempre. Pra você ter uma ideia, a gente vê o Velho Testamento, né? O Velho Testamento foi traduzido para a terra por Moisés. Ué, e o pessoal antes de Moisés? Adão, e Eva, e Enoque, e Noé. E esse povo todo antes de Abraão. Antes de Moisés. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, toda essa história toda, gente. Eles não tinham a palavra de Deus? Não tinha uma vírgula da palavra de Deus. Por isso que naquela época, Deus falava através de sonhos, aparições e profetas. Por quê? Porque não tinha a palavra de Deus. Não tinha um ponto, uma vírgula, nada até Abraão. Ué, e quem escreveu a história de Adão e Eva e Abraão e Jacó e Isaac? Foi Moisés. Que isso foi passado de boca em boca, mas não havia sido escrito. Foi Moisés que começou a escrever. E depois disso, outros autores. Na época de Cristo, só tinha o Velho Testamento. O Novo Testamento não existia na terra. Porque no céu
sempre existiu a palavra de Deus. Antes da criação do mundo, antes que houvesse céu e mar e terra seca e plantas, animais, e o ser, antes de tudo, a palavra de Deus sempre existiu no céu. É o que fala aqui. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Ela sempre esteve no céu, mas nem sempre esteve na terra. O que foi que Deus fez? Ele traduziu, trasladou, mudou de lugar. Estava no céu, hoje ela está onde? Está na terra. Hoje nós temos em nossas mãos uma cópia da palavra eterna de Deus. Nós temos que entender o privilégio e a honra e a bênção que é você poder ter uma palavra de Deus completa. Abraão nunca teve esse privilégio. Isaac e Jacó, todos os profetas, todo mundo não tiveram esse privilégio. Os apóstolos não tiveram esse privilégio. Por quê? Eles que escreveram parte do Novo Testamento. O fato que nós temos isso aqui é o fato que Deus traduziu. Sempre esteve no céu. E ele, aos poucos, através dos tempos, foi traduzindo, mudando de lugar. Lembra? Está no aeroporto, agora está no hotel? Pois é, estava no céu, agora está na terra. Quem fez isso foi Deus que traduziu. Não, pastor, foram homens que traduziram. Homens foram usados. Mas não foram os homens que traduziram. Muita gente desacredita a Bíblia com esse argumento. Eles dizem, mas isso daí foi escrito por homens. Sim, fisicamente o homem pegou uma pena naquela época, não era caneta que tinha, mas pegaram algum instrumento e foram os homens que fizeram a parte mecânica, mas todos foram inspirados e usados por Deus para traduzir e preservar perfeitamente a palavra de Deus. Deus traduziu Enoque, Deus traduziu Elias, Deus traduziu a sua palavra, mudou de lugar, mudou a posição, estava lá, agora está cá. E ele faz isso perfeitamente. Assim como Eliseu e Enoque, quando foram levados e quando serão trazidos de volta, eles foram e vão voltar de forma perfeita. Não vai ficar faltando nada, não vai ficar faltando orelha, pescoço, pé, mão, nada. Eles foram e vão voltar perfeitamente. A palavra de Deus, que é perfeita, vai vir, veio, está presente perfeitamente. Por quê? Porque foi Deus que traduziu. Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. As palavras de Deus são puras, preservadas, copiadas, traduzidas e preservadas por Deus. Podemos ter fé e confiar, porque Deus faz isso perfeitamente. Se Deus não preservou sua palavra, então existem duas opções, dois resultados. Ou ele é incapaz, ou ele é mentiroso. Ou a terceira ela foi de fato trasladada e mantida pura, perfeita, como ele falou. Quais as opções nós vamos escolher? Deus é mentiroso? Claro que não. Deus é incapaz? Claro que não. Ou seja, Deus falou e fez aquilo que ele falou. Deus traduziu sua palavra perfeitamente. Do jeitinho que estava no céu, ela está aqui na terra. Foi traduzida perfeitamente. Deus não traduz nada pela metade ou em parte. Não, ele traduz perfeitamente. A palavra de Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. No céu. Aqui na terra, hoje está tudo aqui, mas nem sempre esteve toda aqui completa. Repetindo, trasladado significa levado de um lugar para outro, significa copiado ou transcrito, significa traduzido. Foi o que Deus fez com a sua palavra. No português, existe uma tradução que podemos confiar como perfeita, que é essa daqui. É conhecida como ACF, Almeida Corrigida Fiel aos Textos Originais. Não é a única versão da Bíblia que existe em português. Existem várias. Eu não sei, uma dúzia. Todas as outras versões têm versículo faltando, palavras mudadas,
As outras versões não são perfeitas e preservadas. Essa é o que nós adotamos aqui na igreja. Nós só usamos aqui, distribuímos, pregamos, preparamos dela. Como eu disse, existem outras versões. Eu não confio nas outras versões porque elas não são fidedignas. No inglês existem mais de 100 versões, acredite. E o mesmo problema. Uma vez, quando eu não tinha o que fazer, muitos anos atrás, eu entrei numa livraria evangélica lá no centro. Peguei uma Bíblia e abri para Mateus 8. E procurei o versículo 38. Não tem. Como assim não tem? Tem o versículo 35, 33, 36, 37, 39. E o 38? Não tem. Acho bem, moça. Moça, tem um problema aqui, ó. Tá faltando um versículo. Como faltando um versículo? Tá aqui, ó. Mostrei para ela. É meu, tá faltando um versículo. Pega outra aí. Tá com defeito. Eu falei, pois é. Aí eu só deixei ela pensando e fui embora. Gente, tem versículo faltando. E não é o único exemplo, não. Tem palavras retiradas, palavras mudadas. Não nessa versão. Eu não estou vendendo Bíblia nem promovendo a Bíblia. Eu estou dizendo que na língua portuguesa, essa versão que nós usamos, Almeida Corrigida Fiel, ela é a tradução pura, perfeita da palavra de Deus. Não uso outras, das tantas outras que eu não uso. Eu tenho algumas em casa, eu não uso, está lá como referência para poder mostrar. Olha a diferença do que fala essa, que é a verdadeira, para essa daqui o que fala. Eu poderia passar um tempão aqui falando sobre isso, mas não é só no português não, todos os idiomas, a maioria dos idiomas, os idiomas principais até, espanhol, alemão, francês e inglês, a maioria tem várias versões. E duas coisas diferentes não podem ser igual. Se é diferente, não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, então se essa é perfeita, essa aqui não é perfeita. Pode ser quase, mas não é perfeita. E Deus fala que Ele vai preservar, porque Deus traduz, traslada perfeitamente. A última coisa que nós vamos ver hoje, que Deus traduz, Ele traduziu Enoque, Ele traduziu Eliseu, e vai traduzi-los de volta para a terra, para serem suas testemunhas, na segunda metade da tribulação. Ele traduziu, trasladou, mudou de lugar a sua palavra, que sempre esteve no céu, vem para a terra. E a quarta e última coisa, Deus traduz os salvos. Como é que é, pastor? Deus traduz os salvos? Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos transportou. Gente, quando você tem um traslado, o que é isso? É um transporte de um lugar para outro. Do aeroporto para o hotel. Elias e Eliseu foram transportados de onde? Da terra para o céu e vão ser transportados do céu para a terra. A palavra de Deus foi o quê? Foi transportada. Sempre esteve no céu, foi trazida para a terra. Aqui está dizendo que nós, os salvos, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. De onde? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Quando você é salvo, você é transportado das trevas para o reino de amor. Você é traduzido, você é trasladado, você muda de posição. E quando Deus traslada, Ele faz isso o quê? Perfeitamente. Ou seja, não falta mais nada. Por isso que é cômico, ridículo e herético falar que você pode perder a salvação. Então Deus não transportou você. Deus só colocou a metade, a outra metade está aqui. Uma vez que você é transportado do reino das trevas para o reino do amor de Cristo, acabou, você foi, tudo. Foi, está lá. Perfeitamente. Não ficou nada, não ficou faltando nada. Foi feito perfeitamente, foi feito completamente. Essa palavra no versículo 13, e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Essa palavra transportou, sabe que palavra é essa? É a palavra metisteme, que é a mesma coisa do metateses, é a mesma palavra, conjugada diferente. Ela poderia dizer, e nos traduziu, nos trasladou, aqui está, nos transportou.
é a mesma coisa. Traduzir, trasladar, transportar é a mesma coisa. No grego é a mesma palavra. Português muda, trasladar, traduzir, copiar. No grego original, que Paulo e os outros usaram, é a mesma palavra. É a mesma coisa. Quando nós somos salvos, nós somos transportados das trevas para a luz, para o reino de amor. Olha que interessante falar aqui, ó. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele, preste bem atenção, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não fala que nos vai fazer, nos fez. Nos fez é tempo presente. Se você é salvo, você espiritualmente já está no céu. Espiritualmente, seu lugar está reservado, você já está no céu, está lá. Pronto. Nós já fomos transportados, traduzidos. Efésios 1:20. Se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Do mesmo jeito que ele foi posto à direita de Deus, nós já fomos postos no céu com Cristo. Agora, espiritualmente, nós somos completamente, perfeitamente traduzidos, salvos, transportados, trasladados, não falta nada. Assim como Enoque e Elias foram levados, assim como a palavra de Deus foi trazida. Quem é salvo totalmente, não fica nada faltando. Uma coisa falta. Quando você foi salvo, quando você nasceu de novo, você recebeu Cristo, a sua alma e o seu espírito foram 100% salvos. O seu corpo não. Como é que a gente sabe? Aqui meu corpo. Esse corpo, como o seu corpo, é um corpo carnal, pecaminoso e falho. Ele fica doente, ele vai morrer, ele peca. Isso não parece que não foi muito salvo, não. E de fato, o nosso corpo não foi salvo. Mas ele vai ser salvo. Quando? No arrebatamento. Quando houver arrebatamento, nós vamos receber corpos novos, corpos que não morrem, não ficam doentes e são incapazes de pecar. Uau! Incapazes de pecar. Aí sim o nosso corpo será salvo. Isso vai acontecer no arrebatamento. Fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento. Nós vamos ser levados, traduzidos, transportados, trasladados. Só que, diferente de Enoque e Eliseu, que foram com esse mesmo corpo, por isso que eles têm que voltar para esse corpo morrer, o nosso corpo vai ser transformado. Pastor, e se eu estiver morto, eu vou ficar? Não. O que fala aqui? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morrer antes do arrebatamento vai ressuscitar com um novo corpo. E quem estiver vivo vai ser transformado, como um piscar de olhos, a Bíblia fala. E receber o quê? Um novo corpo. Que corpo? Um corpo glorificado. Um corpo que não morre. Um corpo que não adoece. Um corpo que é incapaz de pecar. Essa vai ser a salvação do corpo. Isso aqui, ó. A alma e o espírito já estão salvos já. O corpo vai ser salvo no arrebatamento. A gente fala, se o arrebatamento acontecer aí, tu vai em pecado, eu não vou. Gente, se você estiver perdido, você não vai. Se você foi salvo, nasceu de novo, aceitou a Cristo, você vai. E o corpo será transformado. Por quê? Porque quando Deus traduz, traslada, transporta, ele faz isso perfeitamente. Não é pela metade. Não é ele faz um pouquinho, você faz o resto. Não. Ele faz por completo. Ele começa e termina perfeitamente. Fez isso com Eliseu, fez isso com Enoque, faz isso conosco espiritualmente, fará conosco fisicamente e fez com a sua palavra. A mesma palavra que sempre existiu no céu, existe aqui na terra. Hoje, nem sempre foi o caso, mas hoje, louvado seja Deus, nós temos. Perfeitamente transportada, traduzida, trasladada
copiada para que nós possamos ter conosco, mas mais importante, ler e seguir. Muitos grandes homens de Deus nunca tiveram essa oportunidade. Davi não tinha. Davi sequer tinha o Velho Testamento completo. Ele tinha parte do Velho Testamento. Nós temos hoje, da palavra de Deus, mais do que todo personagem na Bíblia, sem exceção. Nós temos mais Bíblia do que todos eles. Isso é uma bênção. E ela é perfeita. E nós podemos confiar. E quando a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus. Então temos que ter fé nesse livro, porque senão nossa fé vai ficar fraca, pequena, ineficaz. E a palavra de Deus, como o próprio Deus, é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa fé.